Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Hugo, estamos aí com mais um vídeo, continuando aquela nossa saga no Excel, para aprender aí do básico ao intermediário, e hoje vai ser um vídeo importante aqui, porque a gente vai pegar algumas fórmulas avançadas no Excel e a gente vai discutir nesse vídeo. Talvez ele fique até um pouco extenso, mas se tiver alguma dúvida deixe nos comentários, eu vou acelerar um pouco para ele não ficar tão longo, né? E então provavelmente eu vou atropelar alguns processos aí. Mas o que a gente vai ver no vídeo de hoje? A gente vai aqui usar as referências absolutas e relativas, importante isso, hein? A gente vai usar muito lá na frente nos exemplos práticos. Também vamos falar sobre o alinhamento de funções para cálculos mais complexos. O exemplo aqui vai ser básico, mas vai ser uma base muito importante para os cálculos futuros. E também vamos aqui estudar as fórmulas de pesquisa, PROC-V, PROC-H e o PROC-X. O PROC-X que é o último aí, foi o último desenvolvido, que é talvez o mais utilizado hoje. Antigamente a gente usava muito o PROC-V, mas hoje o PROC-X já, cara, domina, enfim. O link do e-book eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam entrar no site, se inscrever e baixar lá o e-book. Tá? Eu não coloquei aqui as funções de texto e manipulação de string, ela ficou na aula anterior, que a gente falou lá em uma das aulas anteriores, então não vou citar ele agora. Mas a gente vai fazer alguns outros exemplos básicos aqui que a gente vai estudar. Vou tentar passar aqui o máximo explicado possível nesses poucos exemplos que eu vou passar. E depois, mais para frente, a gente vai discutir muitos exemplos e a gente vai usar todas essas fórmulas que eu estou passando aqui hoje, principalmente os PROC, tá? E muito provavelmente a gente vai montar uns formulários aí no Excel. Cara, vamos montar uns formulários bom pra caramba. Podem esperar. E aqui também estão alguns textos, né? Algumas explicações aí das funções, então vai ser importante. E depois, no próximo vídeo, já coloquei aqui, a gente vai falar sobre macros. Beleza? Então vamos para o Excel. Beleza, aqui já estamos no Excel. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui só para poder explicar. Eu já fiz os cálculos aqui, mas eu vou explicar a diferença de funções relativas e de funções absoluta. Relativa é o seguinte: relativa, quando a gente faz uma fórmula, o que eu fiz a fórmula aqui? É o produto, né? Vezes o valor. Então a gente vai calcular aqui algumas coisas. Deixa eu ver. Vezes a comissão. Eu calculei vezes a comissão aqui. Então, se o produto tem o valor X, ele vai buscar a comissão diferente. Então, ele vai buscar a comissão de acordo com a tabela lá embaixo. Porém, é o seguinte, vamos dizer que eu quero que o produto é o produto A e eu quero buscar a comissão do produto A. Então, ele vem aqui, né? Se o produto, que é aqui essa célula, é igual a 12, então o A12, que é o A12 esse aqui, se esse é igual a esse, então eu aplico o meu custo total, que é esse aqui, vezes a minha comissão de 10%. Ou seja, eu vou ter aqui R$ 5. Se for o meu produto B, ó, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a comissão de 8%. Se for o C aqui, o C ele não buscou, deixa eu ver por que ele não buscou. Ah, tá, porque o C eu não coloquei alternativa aqui para calcular ele, mas o que eu poderia fazer? Deixa eu ver. A última opção aqui eu deixei errado. O que eu tenho que fazer aqui? Eu esqueci, vamos corrigir agora rapidão. O valor, se falso, eu simplesmente tenho que pegar esse valor aqui vezes os 12%. E aí resolve tudo, certo? Então é o C 12% que deu R$ 6 aí de comissão. Como que funciona a fórmula relativa? Ela é o seguinte, aqui, se eu copiar esse para baixo, ela vai calcular automaticamente. Qualquer coisa que eu alterar aqui em cima, ele vai replicar aqui para baixo. Se eu copiar aqui, por exemplo, para cá, ele vai calcular, ele vai descendo. Tá vendo aqui que ele está descendo? Ó? Ele está descendo as linhas. Então, a fórmula aqui é uma. Quando eu aperto F2 aqui para configurar, pode ver que ele desceu aqui também. Ou seja, se eu colocar aqui a letra A, ele não vai calcular. Por quê? A fórmula lá embaixo desceu. Ele pegou zero. Ó. Tá vendo? E no último aqui também, ó, ele desceu ainda mais. Então, se eu colocar o B aqui também não vai funcionar, o A não vai funcionar, mas o C até que ele vai, porque ele vai calcular ali que o C ainda existe. Tá? Mas os demais não. Então, esse é o problema. Aí o que acontece? A relativa, a absoluta no caso, ele vai fixar essa tabelinha aqui, ó, ela vai permanecer fixa e o cálculo vai ficar igual para todos os itens. Se eu tiver várias colunas aqui, não vai me interferir em nada. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui rapidinho, só para limpar essa linha aqui que ficou feia, beleza?
Já arrumamos. Então aqui já vimos que a célula desce lá embaixo e aqui ela vai ficar fixa, ó. E como que eu faço isso? Vou pegar essa mesma fórmula que está aqui e vou jogar aqui, tá? Ó, só para vocês verem. Aqui, pronto. Quando eu fiz isso, o que, que aconteceu? Aqui também moveu. Só que eu não vou mover. Vou fazer um... Vou arrastar aqui, clicando, arrastando, para a gente já corrigir essa fórmula. Eita, calma aí. Pronto. Corrigir a pontuação, mas ainda ela está igualzinha à fórmula do lado. Mas agora vamos tornar os cálculos absolutos. O que é o cálculo absoluto? A gente vai entrar aqui, vai entrar nesse item aqui, vai apertar F4. Ele vai inserir um cifrão aqui, tanto na coluna quanto no número. Então isso é importante. Então tem que fazer isso com todos. Aí, aqui e aqui. Clica no valor, aperta F4. E é o seguinte, ele já vai calcular, ele vai permanecer a referência ali absoluta. Ele vai ficar absoluta, isso aqui não vai ter como mudar, você pode colar em qualquer lugar que ele vai funcionar. Como que funciona? Eu posso colocar A aqui, o C e o B, que ele vai calcular direitinho. A mesma coisa aqui, A, B, C. Então ele calculou, viu aí, ó, tudo certinho. Ele pega conforme a comissão lá embaixo. Então, esse aqui é a função relativa, referência relativa, e esse aqui tem uma referência absoluta. Isso interfere na hora de dar um Ctrl+C, Ctrl+V ou usar uma tabela aqui. Então, é muito importante. Esse aqui, ó, pode ver que tem uma referência absoluta só na coluna B. O que acontece? Se eu copiar, por exemplo, que nem eu fiz aqui, posso até apagar aqui esse item, vamos copiar ele de novo. Aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer isso, se eu copiar aqui essa fórmula mais a quantidade ela vai se repetir, vou aqui, e ela vai calcular direitinho. Por quê? Porque a referência ela já está fixa, exceto a quantidade. A quantidade ela acompanhou e ficou aqui. Por isso que funcionou. Vamos supor que eu não tenha referência absoluta, mas seja uma referência relativa. Se eu fizer isso, aqui é a referência relativa. Se eu dar um Ctrl+C do mesmo jeito, se liga, ele não vai calcular, ó. Tá vendo? Por quê? Ele está buscando um valor que não existe aqui, que seria o preço unitário. Como ele veio copiando, contando tudinho, então ele não dá certo. Por isso a importância de colocar a referência aqui absoluta, tá? E se você quiser colocar com F4 também, pode apertar o F4 aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro vezes aqui. Quatro vezes não, porque eu já tinha colocado, né? Então ele replica ali direitinho, apertando F4 repetidas vezes. Então, quando você fizer isso, dá Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai funcionar. Então, isso é importante. Então, falamos das referências, vamos para o alinhamento, que senão esse vídeo vai ficar muito longo, 8 minutos só de referência absoluta. Aqui é o seguinte, médias. Receita total, a gente vai falar de alinhamento. O que, que acontece aqui? Soma, e aí eu tenho um espaço, multiplicação e o outro aqui. Então, isso é um alinhamento de fórmula. Ele fez dois cálculos em uma única célula. Aqui também é a mesma coisa. Ele pegou somar produto, uma fórmula muito utilizada isso aqui, somar produto, hein? Muito útil em algumas tabelas e eu vou explicar, vou dar alguns exemplos que vai ser muito bom. Então ele pegou a tabela aqui e multiplicou a tabela B de 8 a 10, multiplicou pela tabela de C8 a C10. Que são esses aqui, a gente está vendo aqui que está vermelhinho, eu não sei se está pequeno, deixa eu aumentar essa parte aqui. Aí fica melhor também para vocês visualizarem. E por último aqui a média ponderada, né? Tem aqui o somar produto, média ponderada, e essa aqui, média de nota. Então eu tenho pesos, né? Quantidade de pessoas versus a idade delas, e aí eu tenho uma média ponderada. O que é aqui? Somar produto, ele somou os dois aqui, multiplicou, e ele dividiu pela soma do A14 e A17, que é esse aqui. Então ele trouxe uma média ponderada de 36 e 29. Isso é função de alinhamento. Tem outras fórmulas também que a gente vai usar bastante, vai unir um monte de fórmula, vai alinhar fórmula pra caramba. Isso a gente vai mexer com certeza. A gente já mexeu aqui anterior em uma das fórmulas aqui, eu não lembro agora quanto que foi, mas eu vou deixar aqui a planilha também. Acho que foi na validação de dados, aqui, ó, que a gente alinhou várias fórmulas aqui. Aqui ficou cabuloso essa fórmula. E por último, vamos para o PROC-C, PROC-H e PROC-X. Vou passar aqui rápido. Esse é um tema bem discutido. Eu vou passar rápido, mas deixe nos comentários se ficar na dúvida aí. O PROC-C e o PROC-V, PROC-X e o PROC-H, eles são extremamente importantes. Então, não pode ficar dúvida, tem que fazer ele direitinho. Bom, aqui é o seguinte.
Eu vou apagar aqui e vou fazer tudo de novo, ó. Como que eu vou fazer essa referência? PROC-V, a gente vai usar o PROC-V aqui. Valor procurado. Então, valor procurado, eu vou colocar aqui a referência, que é onde está o meu código. Matriz tabela. Matriz tabela, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó. Tá vendo que ali no cantinho ficou 3C? Então, aquele 3C ali vai ajudar, porque a gente vai saber que eu quero retornar, ele vai buscar o código que está na coluna A e vai retornar o código C, o resultado da coluna C, que é o número 3, certo? E vou colocar aqui que ele é zero, porque tem que ele buscar exato, ele tem que ser uma correspondência exata. Tá? Então, ele já pesquisou ali o 17,30. Deixa eu aumentar, desculpa. Não aumentei a tela aqui. Agora sim. Aí facilitou um pouco. Então, fazer de novo. PROC-V. Vou selecionar o valor procurado. Opa. Valor procurado que está aqui na E2. Na matriz tabela de A a C, vou selecionar todo. Poderia selecionar só esse pedaço aqui, mas vou selecionar tudo. Ponto e vírgula. Vou colocar o número da coluna 3, que é coluna 1, 2 e 3, que é a coluna C, vou retornar aqui. E vou querer a correspondência exata, que é zero, certo? Então ele retornou o preço aqui. Esse é o PROC-V. Se eu colocar aqui 6561, ele vai retornar o valor daqui. Vamos supor que eu queira retornar a coluna 2, que é o nome. É só colocar aqui, ó, 2. Aí ele vai trazer o nome e aí fica tudo certo. Eu trago o nome. 891. Olha lá, ó. Tá vendo que ele trocou? Então ele vai trocando o nome de acordo com a coluna que eu coloquei aqui. Eu posso até manter a mesma coluna, coluna 0, ele repete, ó. Tá vendo? Ele busca todo o resultado. Esse é o PROC-V. Então ele busca de acordo com as colunas aqui que está apresentada. Lembrando que para fazer essa busca, a primeira coluna tem que ser a referência. Isso aqui só funciona na primeira coluna e o PROC-X não. O PROC-X ele já independe da ordem da coluna, ele não se preocupa com isso, vai direto. PROC-X eu vou fazer aqui de novo. PROC-X é bem simples. PROC-X, vou procurar o valor, qual que é o valor, que está aqui na E5, certo? Pesquisa na matriz. Vou pesquisar qual a coluna que eu vou pesquisar? É nessa coluna aqui, beleza? Então, essa é a minha matriz. Qual que é a matriz de retorno? Coluna C. Então, eu vou colocar coluna C, matriz de retorno. Se não encontrado, eu vou colocar 00. 00, na verdade, vai ser em branco. Vou colocar duas aspas aqui. Modo de correspondência vai ser 0, correspondência exata. E pesquisa aqui, pesquisa binária, pesquisa do último para o primeiro, ou nem preenche esse aqui, tá? Do primeiro para o último. Nem precisa preencher isso aqui. 10,50, se eu colocar 891, ele traz bonitinho. Se eu colocar 8.770, ele também vai trazer bonitinho. Então, essa é a fórmula PROC-X. Vamos supor que eu queira que retorne a coluna B. É só alterar aqui a coluna B, colocar aqui no lugar da coluna C, ó. E aí tá tudo certo, ele vai retornar o nome. Certo? Ó, mesmo esquema. E aí depois a gente vai ver muitos outros exemplos, tá bom? Então vamos deixar assim, do jeito que está, e boa. Vamos lá agora para o PROC-H. PROC-H eu deixei aqui do lado, tá? Para ficar mais fácil. Eu tenho o PROC-H aqui, ó. O que acontece? O PROC-H, diferente do PROC-X e o PROC-V, ele trabalha por linhas. Então ele vai buscar aqui o meu nome, por exemplo, João Batista, e qual que é o salário aqui do João Batista? É esse aqui. Então, como que funciona o PROC-H? Ele pega o valor procurado, né, o nome que está aqui, ele vai pesquisar na linha K1 até a N2. No caso aqui ele buscou todo esse intervalo. Eu defini só um intervalo aqui nesse caso. E aí ele traz o resultado da linha 2 e é 0. Então, vamos lá. PROC H. PROC H. Valor procurado é o nome do João Batista. Na matriz tabela, eu vou selecionar essa tabela aqui, certo? Olha, ele é todo diferente agora. E vou retornar o caso 2, certo? Índice da linha. Correspondência exata. Beleza. Ele mudou aqui por causa do nome e tudo mais, que eu não tinha colocado aqui ó, o nome nessa tabela, mas tranquilo, vai dar o resultado. O que acontece? Aqui eu posso colocar Jairo Lisboa, ele vai trazer o 1320. Se eu colocar Leandro Santos, ele vai colocar o 1060. Eu ainda, acabou aqui, né? A gente foi até o PROC-X, é bem tranquilo. Aliás, até o PROC-H.
Aí é o seguinte, aqui eu poderia até colocar uma validação para ser um cara chato, né? Para a gente não deixar a pessoa digitar o nome errado. Então você põe a validação aqui, lista, e aí a fonte você coloca aqui, ó. Beleza? Fiz uma validação rapidinho só para colocar aqui, ó. O Jairo, beleza, 1320, Juraci, 1670 e João Batista, tá vendo? Ele já traz aqui e evita que a pessoa precise ficar digitando os valores. Se quiser digitar também, obviamente, vai dar ok. A Juraci já trouxe ali, então você coloca. Se quiser digitar Leandro, é lógico que se digitar errado, não vai. Cara, qual o nome aqui? Um Gilmar da vida. Gilmar não tem, então não aceita. Por isso que é bom. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se inscrever no canal é importante e ajuda a gente aí para a gente seguir no YouTube e nas aulas também, para fazer as aulas bonitinhas aí, para deixar no e-book que é gratuito para vocês. Basta só se inscrever lá no meu canal de cursos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Fui!